tarde, vamos juntos aqui na CBN Floripa e o Conversas Cruzadas, sempre tratando de temas relevantes, impactantes, algo que irá interferir na sua vida. 3 horas e 5 minutos, entrou o vento sul, me dizia agora há pouco aqui o Edson, aqui na nossa redação. Mudou o tempo, mas temperatura ainda alta, né? Tá marcando aqui, nos 3 termômetros da Epagre-Cirã, 25 graus para o sul da ilha, já bate o vento sul de frente, 27 aqui para Itacurubi e 27 graus lá para Jurerê, no norte da ilha de Santa Catarina. E tá meio nubladinho o tempo, né? E vamos juntos aqui na CBN, no Conversas Cruzadas, que está no ar nos 90.3 FM da CBN Floripa, no aplicativo CBN Floripa e no YouTube. Chegando nesta quarta-feira, projeto de regulamentação da reforma tributária que foi aprovada no ano passado, né, na Câmara e no Senado. Serão 2 projetos de lei complementares, né, para regulamentar a reorganização do sistema fiscal aprovado no ano passado aí pelo Congresso Nacional. O primeiro agora, chegando hoje, na Câmara dos Deputados. E esse primeiro vai tratar da implementação dos novos tributos, né, que vão substituir PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, e vai ter cerca de 300 páginas e 500 artigos entre o texto base e os anexos. E esse é o cenário, né? Esse é o cenário. E a gente vai discutir hoje o seguinte: como é que fica para Santa Catarina? Nós temos aí diversos setores que entendem ter o direito de receber um tratamento diferenciado. Se todo mundo tiver um tratamento diferenciado, o imposto base, né, para a maioria, para a média da população, ficaria mais alto, né, para a conta fechar. Mas, enfim, nós vamos tratar desse assunto com quem conhece o tema, advogados tributaristas que irão participar do programa. Hoje aqui no estúdio nós recebemos o doutor Henrique Franceschetto, que é advogado tributarista. Doutor Henrique, obrigado pela sua gentileza, presença na tarde desta quarta-feira aqui na CBN Floripa. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, boa tarde. Muito obrigado mais uma vez, Renato, pelo convite. Imagina, nós que agradecemos a sua gentileza. Temos online a participação também de 2 advogados, a doutora Caroline D'Agostin, que é advogada tributarista, e também o doutor Rodrigo Schwartz Holanda, também advogado tributarista. Nós estamos esperando um contato também em instâncias com o deputado federal pelo PSD, o deputado Darcy Dimas, para nos falar das impressões, né, do projeto chegando hoje lá na Câmara dos Deputados. Obrigado para todos que estão online também aqui conosco. Você pode participar do programa via WhatsApp CBN 991813800. Doutor Henrique, vou começar com o senhor. O que esperar dessa regulamentação? Qual é a expectativa do senhor? Vem para melhorar? E o que está em jogo agora? Não, perfeito. Boa tarde mais uma vez, Renato. Queria agradecer também aqui, é uma honra também estar aqui com os colegas, doutora Caroline, doutor Rodrigo. Já nos conhecemos e já debatemos esse tema algumas vezes, então sempre um prazer. Eu diria assim, minha opinião pessoal, na verdade, eu estou bastante pessimista sobre o resultado final da reforma. Pessimista? Pessimista, assim, infelizmente eu acredito que o tema foi avançando de uma forma em que acabou-se buscando uma simplificação, buscando objetivos nobres, né, de simplificar, de facilitar o ambiente de negócio no Brasil, de facilitar, reduzir custo de compliance, reduzir custo de conformidade tributária, mas com o surgimento e a evolução das exceções, como você bem disse, a necessidade, e aí também até por uma questão do perfil, a gente pode falar mais sobre isso depois, mas a questão da tributação dos serviços, que seria excessivamente onerosa, exigiu uma redução de alíquota, tem regimes específicos, tem regimes especiais, tem alíquota zero, tem tributação diferenciada, o próprio IPI, ele não vai mais ser extinto, ele vai continuar existindo naqueles produtos que têm fabricação na Zona Franca de Manaus, para manter a competitividade da Zona Franca de Manaus. Então, um projeto que inicialmente visava reduzir a variedade da carga tributária do Brasil, vamos dizer, especificamente sobre a tributação sobre o consumo, né, sem mexer na tributação sobre o patrimônio e sobre a renda de forma significativa, ele acabou por ser absorvido em meio a tantas exceções. Eu acho que a gente vai acabar tendo um sistema no final de tudo isso que vai ser tão complexo quanto o atual ou até pior. Que loucura, né? Porque o discurso inicial era
pouco se falava sobre reduzir imposto. Perfeito. Né? Poucos, quase nada, se falava sobre reduzir imposto. Perfeito. Agora, um dos discursos era o de simplificar. Perfeito. Quer dizer, se não vai reduzir e não vai simplificar, meu Deus, o que vem pela frente, então? Eu vejo assim, o próprio primeiro projeto aí com 300 páginas e 500 artigos na pretensão de ser um dos projetos que regulamentaria a nível de lei complementar, que a lei complementar, a gente diz que ela traz basicamente normas gerais, balizas, né? Depois ainda vem as leis ordinárias, as instruções normativas, os decretos, os regulamentos. Então, se apenas como lei complementar a gente já tem esse volume de informação para um dos projetos, né, a gente já consegue perceber que não se tem tanto espaço assim para simplificação. Essa é a minha opinião. Entendi. Eu acho interessante, eu queria saber a opinião da doutora Caroline, porque o cara lê os editoriais e pega até as posições das entidades, é um avanço, a reforma tributária e tal, as federações e tal. Aí eu vou conversar com os senhores, que são os especialistas, aí é um balde de água fria, porque eu escuto só, não vai, agora é novidade, não vai simplificar tanto assim, aquilo que era para baixar não vai baixar, enfim. Doutora Caroline, queria saber a impressão da senhora, né? Como chegou, né, o projeto daquilo que foi aprovado, agora expectativa para regulamentação, o lobby, né, a pressão continuam fortes, né, no Senado do Congresso Nacional, todo mundo se julga merecedor de tratamento diferenciado. E aí, como é que ficamos nisso tudo, hein? Como é que fica o povo nessa história toda? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Inicialmente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Inclusive, eu estou em São Paulo para um evento de reforma tributária. E a gente estava agora de manhã falando justamente sobre essa questão de o projeto está para vir, está para, né, entrar e ser apresentado hoje na Câmara. Ainda não foi apresentado, tá? Inclusive, o Haddad vai estar falando desse evento amanhã. Então, estamos o dia todo esperando sair o projeto, ele ainda não saiu, tá? O projeto de lei complementar que é para vir hoje para a Câmara ainda não apareceu, né? Estamos todos na expectativa. Existe essa indicação de que ele seria muito longo, né, Henrique? A gente teve essa notícia ontem, mas ele, de fato, ainda não foi apresentado. Mas realmente, a gente tinha uma ideia de que seria uma simplificação e agora, com o decorrer da emenda que, de fato, veio a ser aprovada, a PEC, né, e todas essas leis complementares, aquela simplificação que se esperava realmente não nos parece estar vindo nesse formato. Mas, ao contrário do Henrique, né, o doutor Henrique, eu sou um pouquinho mais otimista, eu acho que realmente alguns setores a gente vai ter um ganho sim, né, a gente tem alguns setores, principalmente a parte industrial, que vê a reforma como algo positivo, justamente porque principalmente as que vêm de cadeia longa, então essa questão de crédito amplo que se promete na reforma, o princípio da neutralidade, né, de que, de fato, o ambiente de negócios vai melhorar. O que a gente vê de algo mais complexo é o regime de transição, a fase toda de transição até 2033, que a gente vai ter os dois regimes, e a questão do serviço, que ele vai ter um aumento de carga tributária que efetivamente vai acontecer, já que vai ter um equilíbrio entre o que hoje a indústria e o comércio pagam com a alíquota que o prestador de serviço vai acabar pagando, e isso com certeza vai gerar um incremento. Eu acho que é o principal ponto assim, que a gente traz, fora as outras complexidades que todos nós aí podemos discutir durante esse tempinho agora. Pois serviço é tudo, né? Tudo que a gente vê aí, tudo que se contrata, tudo que se presta, né? Serviço de informática, serviço de manutenção, enfim, é algo... Eu quero entender mais. O que entra na categoria? Já vou encaminhar essa pergunta para o doutor Rodrigo, porque parece algo simples, objetivo. Será que é tão simples assim? Tem polêmica, doutor Rodrigo Schwartz? O que entra na categoria serviços? O que entra? Porque, por exemplo, eu estava conversando com o pessoal da Brasel no final de semana. Final de semana, não. Ontem participei... Não, segunda-feira, participei de um evento até lá num restaurante no bairro de Coqueiros, em Florianópolis. Um evento da Brasel. E eles comemoram o fato de que entraram como serviço essencial. Bar e restaurante entrou como serviço essencial. Agora eles querem um serviço essencial, porque dentro do serviço essencial tem várias categorias. Eles querem uma condição especialíssima, digamos assim. Está claro, doutor Rodrigo, o que é serviço e como é que se divide isso? Como é que se divide a tributação dentro desse universo de serviços? Boa tarde. Boa tarde, Renato, Henrique, Carol, Henrique, grandes amigos, que é sempre um prazer debater o tema. Bom, Renato, assim, esse tema, sobre os conceitos que a Constituição prevê, como a Carol adiantou.
Na ideia era ter um sistema pautado por uma premissa simples. Ele era simples, isonômico, neutro, transparente e arrecadador. A grande ideia é, hoje tem muitas exceções. Vamos acabar com essas exceções. E aí vão entrando, né, aquela coisa que todo mundo já ouviu da sua mãe, você não é todo mundo se julga especial e todo mundo quer um regime diferenciado. Nesse regime diferenciado, tem muitas definições que são, de certa forma, polêmicas e foram delegadas ao legislador complementar. Então, mesmo temas como cesta básica, que é algo que parece que é tranquilo, produtos semi-elaborados, e no serviço especificamente, que tem esse regime diferenciado, convém a lei complementar definir, tornar um pouco mais concreto aquilo que consta do texto constitucional. Então, via de regra, assim, os serviços favorecidos, a gente tem, como foi a classe, né, como pertencente agora é o Henrique Carol, os advogados. Na Câmara, os advogados tinham ficado de fora. Houve um trabalho no Senado que incluiu não advogados, na verdade, prestadores de serviços intelectuais, né, profissão regulamentada. Mas os conceitos do serviço, nós estamos todos ansiosos para ler essas 300 folhas, né, de uma legislação, para entender se essas definições já estarão incluídas lá. E, de fato, é a lei quem vai dar concretude para aquilo que nós estamos tateando no texto constitucional. Então, a expectativa é muito alta, a gente sabe que tem um trabalho muito forte acontecendo em Brasília para a inclusão ampla dentro desses conceitos beneficiados, mas serviços médicos, equipamentos, tudo isso a gente ainda permanece uma definição mais concreta do que aquela do texto constitucional. Mas a gente ainda não sabe porque nós assistimos ainda essas tão faladas 300 páginas. Né? Entendi. Mas deixa eu só entender o seguinte, né? A questão de advocacia entrou como serviço e algum regime diferenciado ou não? Teve sim, porque ele criou 3, né, o que era para ser igual só ao enunciar que existem 3 categorias. Perceba, não são nem 3 classes, 3 categorias. São os específicos, os diferenciados e os favorecidos. E cada um deles tem um rol bem extenso, bastante extenso. E aí, dentro o que especificamente, quando a gente fala de advogados, não é advogados, porque são as profissões regulamentadas por conselho. Então, profissões intelectuais regulamentadas por conselhos. Então, é um rol muito maior. Mas, mesmo nessas profissões, a gente depende da lei complementar para eleger um critério para dizer, não, está contemplado por essa categoria, aquele, e dar especificamente nome aos bois, vamos dizer assim, de maneira Entendi, mas no caso médico, advogado, dentista e tal, ficaria como diferenciado, específico ou favorecido? Ele tem um regime de redução de 30%. Isso. 30%. Na alíquota. Uhum. Da referência, né? Porque ele criou uma lógica de que, olha, ele é igual para todo mundo, e quem é diferenciado com uma redução. E essas reduções aí, elas são super que cada um tem a sua diferença. E essa base a gente está falando daquela que era para ser inicialmente lá daquele estudo IPEA 26, 27, depois a turma já está falando em 28, 29, é isso, doutor? A última fala do Bernardo Api foi até uma fala um pouco assustadora, né? Que ele falou, não, inicialmente se dizia, não vai ter aumento de carga tributária, vai ser igual para todo mundo, 25% seria mais ou menos a média que consta, né, no cálculo que acompanha o projeto da PEC. Mas na última fala do Bernardo Api, com essas decisões, ele fala, o termo que ele diz é não menos do que 30. Então, tem um do IPEA que indica 28 ponto alguma coisa, acho que é 28,8, e a última fala foi não menos do que 30. Então, até uma das coisas que eu brinco, né, que a nossa Constituição, que a matéria tributária ela é demasiadamente extensa, como professor de direito tributário, me dói dizer que deveria ter um teto na Constituição. Assim, não pode ser mais do que 28, 27, botar uma alíquota aí, que a gente sabe que, historicamente, a coisa vai aumentando. Isso aí coloca o Brasil no patamar de ter aí o imposto médio, esse seria o IVA, né? O Imposto de Valor Agregado, né? Seria o imposto mais alto do mundo ou teria alguém na frente da gente? Tudo isso ainda é em debate, né? Mas o que a gente tem hoje, a princípio, como alíquota média da OCDE para tributos sobre consumo seria na faixa de 19,3%, 19,4%, se não me falha a memória. O projeto inicialmente de reforma tributária, esse projeto de reforma tributária que a gente está debatendo, ele pretendia obter uma alíquota de 25%, então a gente já estaria falando de uma alíquota de 6% acima da média da OCDE
só para manter a carga tributária existente no regime atual, segundo os cálculos iniciais, e conforme foram evoluindo as exceções, em tese, essa alíquota que inicialmente era de 25% teria que subir, teoricamente, para compensar essas exceções, esses regimes diferenciados, favorecidos, etc, etc, né? Então, a tendência é que eu, pessoalmente, também acredito que vai ficar alguma coisa na faixa de 30%. A gente já vê cálculos aí até mais apavorantes do que isso, né? Na época, se não me engano, o próprio Marco Sintra chegou a calcular que a alíquota deveria ser de 34% em determinado momento. E eu acho que tudo isso passa, assim, não querendo me estender aqui, mas passa, de certa forma, também por um assunto em paralelo, que é, nós deveríamos ter começado essa mudança, minha opinião pessoal, né, mais uma vez, mas pela reforma administrativa, não pela reforma tributária. A gente, como você bem disse desde o início, Renato, a intenção nunca foi redução da carga tributária, isso nunca esteve nos discursos, a intenção sempre foi, vamos fazer uma reforma tributária para simplificar, não para reduzir. Então, em nenhum momento se buscou reduzir a arrecadação, em nenhum momento se buscou reduzir o custo, o peso da máquina estatal. Então, se eu tenho uma máquina que é excessivamente onerosa, que gasta demais, que se retroalimenta e cujo custo aumenta a cada ano, eu preciso necessariamente ter sempre uma arrecadação cada vez maior. Então, talvez... Esse tema hoje é um tema proibido. É um tema que não entra. Só entra por parte dos críticos, né? Porque esse tema, hoje a tese é acelerar e gastar, né? É isso. E focar na arrecadação. Ninguém fala em reforma administrativa, em contenção de gasto. O teto, né? O arcabouço fiscal durou 7 meses, né? Durou 7 meses. Já chutaram um balde, né? Vamos chegar ao superávit lá para frente e tal. Enfim, se cria... Isso é uma questão óbvia, né? Se cria um rojão para o próximo presidente que assumir um rojão fiscal gigantesco, né? Isso os números estão indicando, né? Com déficit apresentado e o endividamento do Estado brasileiro. Agora, o que a gente vê, hein, doutora Carolina, queria saber a opinião da senhora o seguinte, porque se fala tanto o seguinte, justiça fiscal. Tá, isso vai ser feito na reforma do imposto de renda. Está sendo feito, alguma coisa já aprovaram, né? Acho que até alguma coisa já aprovaram. Está em projeto também, mas eles falam de justiça fiscal também nessa proposta dessa emenda constitucional. Por quê? Porque a mudança da lógica da arrecadação, saindo do que hoje é na origem, indo para o destino, isso acarretaria uma redistribuição dos recursos de forma a também contemplar estados e municípios que hoje não são produtores, Nordeste, por exemplo, que tem menos produção, e privilegiaria onde o consumo de fato acontece. Então, onde o consumidor está e onde esses recursos depois serão aplicados também, já que se o município, onde aquele contribuinte está, onde ele adquire aquele produto, é quem vai receber depois o resultado do tributo que incide sobre aquele produto que ele está comprando, acaba, por outro lado, gerando isso também. E, além desse ponto, a gente tem algumas questões dentro desses tratamentos diferenciados, buscando atenuar a tributação sobre alguns bens que são mais, digamos assim, consumidos por categorias menos privilegiadas, a questão do cashback também que está previsto, que vamos ver se vem, né, regulamentado aí nesse projeto de lei complementar. Até eu fiquei pensando hoje nessas 300 páginas também, pensando, bom, talvez é porque eles tenham regulamentado tudo, né? Não ficou nada para depois, porque se for realmente 500 artigos com 300 páginas, é porque tudo aquilo que a gente esperava que fosse regulamentado vai ser regulamentado já nessa primeira lei complementar, pelo menos na base BS seletivo. Então, eu acredito que seja isso, Renato. Não sei se respondi a tua pergunta. Sim, Agora, turma, eu queria saber para daqui a pouco, depois do intervalo, o seguinte. Bom, e para Santa Catarina? Como é que fica Santa Catarina nesse contexto? Aqui nós somos muito mais produtores do que consumidores, né? E essa reforma que a senhora falou, ela vai tributar no destino. Isso para Santa Catarina, o que se espera? Vamos para o intervalo e em instantes voltaremos. Até já. Conversas Cruzadas. Novo Honda ZR-V com 17 mil de vantagem. Confirmado na Hit Honda.
Quer bônus? Tem até 17 mil em bônus combinado para você levar o novo SUV ZR-V para casa na pronta entrega. Quer desconto? Compre no CNPJ e o ZR-V sai com 17 mil de desconto direto. Simples assim. Bônus ou desconto é 17 mil de vantagem no ZR-V. Só na Hit Honda. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Neste ano, os brasileiros vão às urnas para escolher seus representantes municipais. Quem já ocupa cargo público deve ficar atento a algumas regras. O Tribunal de Contas de Santa Catarina orienta para o que pode e o que não pode em período eleitoral. Não é permitido, por exemplo, ceder servidor público ou usar de seus serviços durante horário de expediente para atos de campanha. Fique ligado, esse é o Tribunal da Governança Pública Catarinense. Sabe quando você precisa fazer diversas coisas ao mesmo tempo e falta energia? Caminhar e levar o cachorro para passear ou fazer o trabalho de uma semana em um dia? Só com energia raiz. E para ter energia raiz, você precisa de Gerovital, o único com Power G, uma fórmula exclusiva com 16 vitaminas, minerais e ginseng, que dá mais disposição física e mental para você durante todo o dia. Para ter energia raiz, comece o dia com Gerovital. Gerovital, a energia raiz. Gerovital é um medicamento. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula. Trânsito na CBN. Oferecimento Globo, a sua concessionária Nissan da Grande Florianópolis. Boa tarde a todos, volto com as informações do trânsito aqui da nossa região. Nesse momento o trânsito é lento na BR-101 sentido sul, desde a região de Serraria São José até a altura do Roçado, na subida do Morro do Avaí. O condutor vai encontrando trânsito lento nesse momento. Temos um caminhão com problemas mecânicos no local. Já fica esse alerta aí para o condutor. Quem segue no sentido norte, o trânsito é tranquilo. De Palhoça a Biguaçu, nenhum tipo de problema. Via Expressa já começa a apresentar uma certa retenção próximo no entroncamento com a BR-101, muito por conta dessa lentidão no sentido sul, na região do Roçado, o que já gera reflexo negativo na Via Expressa. Região central, trânsito flui bem, nos acessos pelo norte e leste, e sul da ilha segue da mesma forma, sem nenhuma alteração. Fiquem todos com Deus, conto com a Guarda Municipal, nosso número é 153. Conversas Cruzadas. Estamos tratando de reforma tributária, 3 horas e 27 minutos, com os advogados Rodrigo Schwartz de Holanda, Henrique Franceschetto e doutora Caroline D'Agostin, todos os advogados que atuam na área tributária. E também nós recebemos, vou aproveitar porque ele tem compromisso daqui a pouco às 13h30, o deputado federal por Santa Catarina, deputado Darcy de Matos, que está aqui conosco. Deputado, obrigado aí pela sua gentileza, boa tarde, tudo bem por aí? Olá, pessoal, tudo bem? Prazer falar com vocês, sobretudo com relação a um tema tão importante que diz respeito à reforma tributária. Pois é, tá para chegar hoje aí, né, deputado? Na verdade, o que nós aprovamos há poucos meses foi os limites, o arcabouço geral da reforma tributária, né, através de uma PEC, que é aquilo que está na Constituição. Agora, os detalhes, ou seja, o IVA, a transição, os fundos de compensação, as alíquotas, elas vão ser decididas aonde? Definidas nos PLCs, ou seja, nos projetos de lei complementares. E é exatamente isso que vale, é isso que nos preocupa. Então, o ministro Haddad disse que mandaria hoje para a Câmara, nós não temos notícia de que chegou ainda, mas, sinceramente, eu não acredito que nós vamos conseguir aprovar esses PLCs tão complexo, tão divergente nesse período aí que se avizinha as eleições. Mas o fundamental é que a gente precisa ficar atento para não onerar os serviços, porque a indústria se acredita, os serviços não se acreditam. Então, há uma preocupação com relação à área dos serviços. E agora, o fundamental é que nós precisamos fazer essa reforma, porque mais de 170 países no mundo já têm o IVA, né? E nós não temos. O nosso sistema tributário, ele é muito antigo, ele é arcaico. Nós não estamos conseguindo, por exemplo, tributar a nova economia. Nós não conseguimos tributar Netflix, telemedicina, Uber, Airbnb. Por quê? Porque o sistema é antigo. Então, nós queremos fazer uma reforma tributária com 3 vertentes, que ela seja
mais simples, porque hoje é muito complexa, que ela seja transparente, que a gente saiba o que você está pagando e que ela possa ser justa, né? Porque hoje a gente tributa mais o consumo e não a renda. Então, esse é o grande objetivo nosso. Agora, é tudo muito complexo, porque ela vai ser implantada em 10 anos. E fazer a reforma tributária é como você reformar teu apartamento morando no apartamento. É tudo muito difícil, muito complexo, mas ela, ao longo dos anos, ela vai entrando em vigor e vai se aperfeiçoando. Por exemplo, para concluir, a reforma tributária que nós aprovamos, a PEC, ela vai repassar os recursos para os municípios com base no consumo e não na origem, não na produção. E o que aconteceu que nós descobrimos? Descobrimos que todos os 780 municípios do Brasil que têm hidrelétrica ou que são alagados, Santa Catarina tem 38 municípios, eles vão perder os royalties das hidrelétricas. Por exemplo, a Piratuba vai perder 30 milhões por ano. Como é que vai ficar Foz do Iguaçu com a hidrelétrica Itaipu? Então, tem 38 municípios do estado que vão perder 10 milhões, 20 milhões, enfim, 50 milhões por ano. Aí eu fiz uma PEC que eu corrijo isso, eu crio uma excepcionalidade para que esses municípios alagados ou que têm hidrelétrica não percam recurso. Então, o que eu estava dizendo, aos poucos a gente vai corrigindo sabe, aqueles erros e aos poucos a gente vai aperfeiçoando. Mas, sem dúvida alguma, a reforma tributária é da maior importância para desinvestir a economia do Brasil. Ô, deputado, quantos municípios em Santa Catarina o senhor falou? 38. 38. E qual é a possibilidade dessa PEC aí do senhor ser aprovada? Olha, essa PEC vai salvar os 38 municípios, vai salvar os 780 do Brasil, e nós estamos buscando assinatura. Os municípios, a maioria, nem sabe da gravidade, nem sabe que poderão perder os royalties, né, aqueles recursos mensais. Por exemplo, Itá recebe quase 1 milhão por mês. Né? Então, essa minha PEC corrige esse erro. É o que eu estou dizendo. Então, uma reforma nunca é perfeita. Ela precisa ir sendo corrigida aos poucos. Agora, como disse, ela é fundamental e a sociedade brasileira tem que ficar atenta, porque nos projetos de lei complementares que estão chegando do governo para a Câmara, é que a gente vai definir aquilo que interessa à população brasileira. Por exemplo, os benefícios fiscais cairão todos em 10 anos. E tem setores que precisam dos benefícios fiscais. Aí, o que foi aprovado na PEC diz assim, que as empresas só terão benefícios fiscais, 2 tipos de empresas, que são as cooperativas e as empresas que têm um viés de sustentabilidade. Os demais perderão todos os incentivos. Então, ela é uma reforma de impacto, é uma reforma que nós temos que prestar atenção para que a gente não aumente a carga tributária do brasileiro, que já é uma das mais altas do mundo. Não é a mais alta do mundo. Tem a Alemanha, Canadá, tem uma carga tributária mais alta do que o Brasil. Só que lá você paga e o Estado te devolve. Claro, vai numa escola, funciona legal, né? Vai num hospital, tá tudo certo, né? Uma boa rodovia, uma boa saúde, boa segurança, boa universidade. Aqui não. Aqui a gente paga quando se precisa, não tem. Pois é. O deputado, agora, pois é, essa questão, o senhor falou, né, os benefícios fiscais, Santa Catarina teve muito êxito, né, com uma política agressiva de guerra fiscal, até muitas empresas, em especial ali via importadoras, né, pelo Porto de Itajaí e região, em 10 anos cai em tudo. O senhor diz, mas com exceção a cooperativas e com viés de sustentabilidade. Nós temos um sistema cooperativo forte e a questão da sustentabilidade, até a ideia aí com as práticas ESG e a questão ambiental, enfim, é caminhar nesse sentido e ver como é que vai ser essa regulamentação. Bom, turma, é o seguinte, o repórter CBN está chegando agora aqui. Deputado, eu sei que o senhor tem agenda, queria agradecer a gentileza do senhor. Obrigado, pessoal. Aqui conosco. Parabéns aí. Até uma próxima. Os demais seguem aqui conosco, nós vamos para o repórter CBN e em instantes voltaremos. Repórter CBN. Quarta-feira, 24 de abril de 2024. A Polícia Civil prendeu 7 pessoas em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal durante uma operação contra o tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e crimes contra a saúde pública. Entre os detidos estão 3 influenciadoras digitais.
De acordo com as investigações, o grupo contrabandeava dos Estados Unidos óleo de maconha para cigarros eletrônicos. O produto vinha escondido em potes de cera de depilação e chegava ao Brasil pelo Paraguai. A Agência Nacional de Aviação abriu um processo administrativo para apurar os motivos da morte de um cachorro em um voo da Gol. O animal deveria ter sido transportado de Guarulhos em São Paulo para Sinop, no Mato Grosso. O cão, no entanto, foi levado para Fortaleza em razão de um erro da companhia aérea. A agência afirmou que pediu à empresa detalhes sobre as condições de transporte do cachorro e mais informações sobre o envio para o local errado. Um levantamento da CBN aponta que a Gol transportou mais de 36 mil animais em voos de carga no ano passado. Só no primeiro trimestre deste ano, a companhia levou 11 mil pets. A Latam e a Azul também foram questionadas, mas não informaram a quantidade de animais transportados nos últimos meses. A Agência Nacional de Aviação Civil estabelece que a responsabilidade desse transporte é da companhia aérea. Caso haja algum dano, a empresa é obrigada a indenizar o tutor. As regras, no entanto, ficam a critério das companhias. A Rússia e a Ucrânia firmaram um acordo para o retorno de 48 crianças deslocadas em razão do conflito no leste europeu. O plano prevê a volta de 29 menores ucranianos e 19 russos para os países de origem. A negociação foi mediada pelo Catar. No horário de Brasília, 3h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Oferecimento Queres. Gente boa, gente nossa. A número 1 em imóveis. Realize seu sonho em ter um apartamento de frente para o mar. Pé na areia. Com a ACCR. Conheça o Residencial Canasvieiras, em área nobre, com apartamentos de 2 e 3 dormitórios e o Cachoeira Residência. Apartamentos de alto padrão com 3 suítes e ótima localização, conforto e área de lazer para toda a família. Apartamentos decorados e mobiliados, prontos para morar. Acesse accr.com.br ou visite o plantão de vendas no local. Ô chefia, tem um troquinho pra me ajudar a comer? Em Florianópolis, pessoas em situação de rua não precisam de esmola. Elas têm à disposição centros de atendimento com local para dormir, alimentação, banho, espaço para o pet e até capacitação para ajudar na reinserção social. Quando você dá esmola, uma grande parte transforma o dinheiro em bebida e até drogas. Quer ajudar? Não dê esmola. Ligue para o Resgate Social e dê oportunidades. 991826870. Floripa Sustentável. Momento Justiça. Só nos primeiros 3 meses desse ano, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina liberou quase 600 milhões de reais em precatórios. São dívidas do poder público pagas a credores que ganharam ações na Justiça. Mas cuidado, golpistas podem se passar por servidores públicos ou advogados e solicitar pagamentos indevidos para a liberação de valores. Não caia em golpes. Na dúvida, entre em contato pelo e-mail precatórios@tjsc.jus.br. Minuto Esportivo. Oferecimento @Chalé Óleo e Bateria. A primeira troca de óleo e bateria da cidade. E Angelone. App Angelone. Baixe, ative e economize. Um Honda NSX vermelho que pertenceu a Ayrton Senna durante suas estadias no Algarve, em Portugal, está à venda. O modelo foi desenvolvido em 1991 com a ajuda do brasileiro tricampeão de Fórmula 1. E o atual dono adquiriu o veículo em 2013. O carro foi um presente ao piloto da montadora japonesa, que era a fornecedora de motores da McLaren na época. Pela equipe inglesa, Senna conquistou os seus 3 títulos na principal categoria do automobilismo. O preço do super esportivo, 500 mil libras, o que equivale a mais de 3 milhões de reais. E aproveitando que estamos falando de Ayrton Senna, o NSC Total está com um conteúdo especial com reportagens ao longo deste mês. No dia 1º de maio, fará 30 anos da morte de um dos maiores ídolos do esporte brasileiro. Confere lá as reportagens no nsctotal.com.br/esportes. Daqui a pouco, dentro do Redação CBN, tem o Toque de Letra. Conversas Cruzadas.
Apresentação Renato Igor. CBN Floripa e o Conversas Cruzadas. Estamos no YouTube, no aplicativo CBN Floripa, nos 90.3 FM. E, claro, contando com a sua participação no WhatsApp CBN 991813800, reforma tributária. Está para chegar, a expectativa era de chegada hoje, né, do texto da reforma tributária, aprovada ano passado no Congresso Nacional, Senado e Câmara, e agora o texto encaminhado pelo Planalto da regulamentação, que é a sintonia fina, né, da reforma tributária. Estamos com os advogados tributaristas, doutora Carolina D'Agostin, Henrique Franceschetto e Rodrigo Schwartz. Doutora Carolina, agora há pouco nós estávamos entrevistando, né, contamos com a participação do deputado Darcy de Matos, e ele citou uma situação que me chamou muita atenção, né, ele citou, inclusive apresentou uma PEC, né, criando a excepcionalidade, porque disse ele que a reforma aprovada, ela acaba com a distribuição dos royalties dos municípios que são sede de hidrelétrica ou que sofrem também alagamentos, né, que municípios alagados ou que têm hidrelétrica. Acho que não é aqueles que sofrem alagamentos, que foram inundados em função de construção de hidrelétricas, imagino que seja isso. E a gente está falando de 38 cidades em Santa Catarina. Cidade que vive desses royalties, né? Eu imagino que sim. Eu até fiquei me perguntando, Rodrigo, não sei se tu viu essa proposta que ele quer apresentar, porque o royalties não é diretamente relacionado à questão tributária, né? Especificamente. Teoricamente, isso não teria relação com a PEC, talvez alguma questão específica do tributo em si, que incide sobre a operação, de repente, que ele quis dizer? Hein, doutor Rodrigo, o que o senhor tem aí desse assunto? É que a fala, obviamente, a fala do deputado ali... Ele falou royalties, aí ficou um pouco estranho. Eu acredito que seja o tributo relacionado à geração de energia, algo nesse sentido que ele esteja falando, mas... É porque, assim, tanto isso quanto o que eu acredito, né, que é a questão do repasse. Porque o produto da arrecadação vinculado, ele sempre... O PVA, por exemplo, é um tributo estadual cujo repasse é municipal. Tem casos aí emblemáticos, né, da Heineken, que produz em Três Coroas e Igrejinha. Capta água no município, da saída da Heineken por outra, e o IPI não vai para o município que a água é captada. Aí essas brigas que os municípios têm. Mas o ponto que eu acho que chama a atenção aqui é justamente a piada que o pessoal chega a fazer de existem bolão, quantas emendas a gente vai ter em 2 anos. Porque ele trouxe aqui uma especificidade. Realmente, o município tal foi prejudicado. A gente acompanha... Vários foram, né? Assim, aquele grupo foi prejudicado. Existe o grupo dos municípios que são produtores de tora, setor madeireiro, que ele tira a tora e aquilo vira um produto fabricado, e esse município também vai perder. E assim, a gente poderia ficar até amanhã falando daqueles que vão perder, e no final das contas, o que a gente está voltando é para um regime de exceções. Como o deputado falou, precisamos de uma exceção para calibrar isso. Todo mundo se reputa merecedor de uma exceção. Esse é o ponto. Isso que gera esse aumento todo de carga tributária que a gente está vendo na prática, né? Porque se a gente ficasse com um sistema, digamos assim, a ideia inicial, né, Rodrigo, do que foi proposto, a gente teria talvez essa alíquota de 25%, mas começou todo mundo a estar preocupado com, mas e a minha atividade? A minha atividade vai aumentar a carga, vai aumentar o preço, mas o cliente não vai pagar, ele não vai pagar, então eu preciso de uma carga tributária, né? Ter um tributo menor. E aí, nessa briga, no fim, todo mundo vai pagar uma conta muito maior para poder dividir essa uma coisa é ser ruim para todo mundo, outra coisa é ser ruim só para alguns, né? Que é justamente isso que a gente precisa combater com a reforma. Agora, um ponto que o Renato tinha pontuado antes da fala do deputado, e que eu acho que esse é um ponto super importante para nós conversarmos aqui, especialmente por estarmos num estado que ele é majoritariamente produtor. Nós temos um perfil mais produtor que consumidor. Então, nesse aspecto, eu tenho um grande medo, porque embora o deputado tenha mencionado os 10 anos de transição da reforma, existem 50 anos do novo poder, que é o apelidado já como Conselhão, para definir como vai ser o repasse de... Vamos lá, BMW, quando se instalou em Araquari, ela tinha uma expectativa de ter uma carga fiscal X. Será que vai fazer sentido, se o maior polo consumidor está em São Paulo, ela manter as instalações aqui? Então, esse é um ponto que, obviamente, Santa Catarina já tem o seu posicionamento oficial, mas estados como o nosso, que tem perfil produtor,
realmente eu acho que tem que acompanhar com uma atenção maior. Claro, porque a fala do deputado foi concentrada nas exceções. A diretriz geral tende a prejudicar muito a nossa economia no longo prazo. Ah, é? O senhor disse pela questão... O senhor acha que pode haver saída de indústrias daqui? Eu não tenho a menor dúvida, porque assim, hoje Santa Catarina, especialmente no comércio exterior, é colocado na balança, quando a gente conversa com os grandes atores aí do mercado catarinense, eles falam, Santa Catarina é bom por 3 coisas: mão de obra boa, nosso porto funciona muito bem, a nossa malha é uma das melhores do Brasil, e o nosso TTD, né, que é o tratamento diferenciado da importação, está aí ao lado dos melhores do Brasil. Então, quando conjuga tudo, faz muito sentido estar em Santa Catarina, mesmo tendo o polo consumidor daquilo que é produzido em São Paulo, que é o principal. São Paulo, Minas, Rio, mas... Então, o custo logístico, talvez com essa alteração na matriz tributária, certamente vai entrar na equação para levar essas indústrias a saírem de Santa Catarina. Em especial essas indústrias que são facilmente se movem, né? Que nós falamos que elas não têm um custo muito alto de instalação no estado. Quem tem um custo maior de instalação, eventualmente, o custo de mudar a sua sede não justifica, mas para aquelas que não têm, como as importadoras, em muitas situações, né, Rodrigo, a gente tem visto a possibilidade de mobilidade delas para outros locais. E tanto essa questão, ela é, na verdade, como o Rodrigo também já bem disse, assim, é algo que não há dúvidas de que vai acontecer, é porque, inclusive, isso é dito, né, como argumento a favor da reforma, no sentido de dizer que os benefícios fiscais geram distorções. Por exemplo, a gente tem situações extremas, assim, onde uma mercadoria circula por um determinado estado fisicamente apenas para ter um benefício tributário. Então, do ponto de vista de alguém que olha e vive da planilha e do livro e olha aquilo apenas do ponto de vista teórico e econômico, ele fala, olha, esse deslocamento aqui não se justifica, eu estou consumindo combustível fóssil, estou investindo tempo e energia para fazer um deslocamento físico em razão de uma distorção tributária. Precisamos acabar com essa distorção tributária. Se acabarmos com a distorção tributária ou o tal do benefício fiscal, como é algo que é tão relevante, por exemplo, para Santa Catarina, o que naturalmente vai acontecer? Bom, então vou buscar uma maior eficiência logística, vou buscar uma maior infraestrutura, vou buscar uma maior economia e vamos todo mundo para São Paulo. Então não é à toa que São Paulo vê com bons olhos essa reforma tributária que está em debate. Assim, a tendência é justamente essa. Então, os benefícios fiscais, eles... Quando se fala benefício, sempre obviamente se dá a entender que alguém está sendo privilegiado, alguém está recebendo algo excepcional à razão daquilo. Muitas vezes eles são criados justamente para corrigir distorções econômicas. São distorções tributárias que visam corrigir distorções econômicas e sociais de um país continental. Se eu não tenho mais essa distorção tributária para justificar a presença aqui, é natural que eu vá me aproximar dos grandes centros onde a infraestrutura é superior. Então é o seguinte, né, turma? O doutor Rodrigo falou, né, o que faz com que nós... tenhamos hoje, né, se a gente pegar os últimos 25 anos, onde se adotou uma política fiscal muito agressiva e exitosa aqui em Santa Catarina, então a gente une aqui o combo, né, mão de obra qualificada, setor portuário com uma logística interessante, hoje, apesar dessa lambança aí do porto de Itajaí, uma malha viária que naquela época era bem melhor, digamos assim, para a demanda da época do que hoje. Hoje já está completamente saturado, então a gente está perdendo essa competitividade de infraestrutura, porque a nossa infraestrutura parou no tempo, enquanto que a gente olhar o Paraná, eu tenho falado sobre isso, né? O Paraná, a gente está com 2 bi de investimento em estradas aqui. O Paraná está em previsão de 30, 40 bi em função das concessões que eles estão fazendo lá. Então eles vão voar lá, aqui do lado com infraestrutura. E a gente vai ficar ainda discutindo se cobra pedágio, não cobra pedágio, por aí vai. E a questão dos tributos, né? Que talvez seja um dos principais, né? As empresas vieram para cá porque iam pagar menos imposto, além de tudo isso que foi citado agora há pouco pelo doutor Rodrigo. Agora, são 10 anos o prazo para acabar com a reforma tributária, com o incentivo, né? Com o benefício fiscal, é isso, né? 10 anos. Isso. Aproximadamente. 10 anos. 2033 teria que ter encerrado tudo, então dá mais ou menos 10 anos. Então, eu fico estarrecido, né, de novo, né, porque a gente lê dos editoriais e tal, e das entidades, principalmente ligadas às indústrias, de que é uma maravilha, de que vai transformar o Brasil, de que vai ser agora o tempo do ambiente ideal de negócio. Aí eu escuto quem conhece do tema, com olhar catarinense, eu fico apavorado, né? Eu fico apavorado, as indústrias vão sair. Não todas, evidente, mas enfim, há um cenário que ela vai olhar no papel, vai dizer o seguinte, olha, a conta não está fechando, vai ficar mais barato eu produzir em São Paulo, Paraná, enfim, em Minas. Não sei se
A gente olha pelo olhar tributário sempre, né? Não quer dizer que efetivamente elas vão sair, porque pode ser e eu tenho essa visão, que efetivamente nós teremos ganhos de simplificação no longo prazo. Então, num primeiro momento, a gente tem maior complexidade, a gente está saindo de um regime anterior, a gente sai de um regime de benefícios fiscais, um regime que não tem esses benefícios, muita coisa muda a essa maleabilidade dos negócios. Então, com o longo prazo, a tendência é que o sistema seja mais simples e isso acarrete uma melhoria no ambiente de negócio como um todo. E por isso se vê, talvez a indústria veja, o comércio veja como um ganho, né? Mas sempre pensando, Renato, no longo prazo. Acho que no curto prazo, nenhum de nós aqui vai dizer que isso vai ser positivo assim que começar a vigorar, porque a gente tem um sistema de transição que é um sistema longo e realmente ele vai ser um período bem difícil. Entendi. Bom, turma, vamos fazer o seguinte. Eu preciso chamar um intervalo comercial, Joey Fernandes. A participação do ouvinte no WhatsApp 991813800 e em instantes nós voltaremos. Até já. Conversas Cruzadas. Fala pessoal, aqui é o Rodrigo Faro. Se tem uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo é que quando a gripe aparece, eu conto com Multigripe pra não ter nenhum tipo de constrangimento. Porque você sabe, né? Ele tem o efeito multi, que oferece multi-alívio de todos os sintomas de gripes e resfriados. Multigripe é tão multi que combate a febre, a dor de cabeça, a dor no corpo, a coriza e até a congestão nasal assim, em apenas 15 minutinhos. Não é demais? Então da próxima vez, você já sabe, né? Se tá na cara que é gripe, Multigripe. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula. O Avaí encara um grande desafio logo na segunda rodada da Série B. Avaí Santos. O Leão precisa da energia da torcida azul em busca da primeira vitória. A equipe CBN Floripa entra com todos os detalhes ao vivo, direto da ressacada, a partir das 6 da tarde. A bola rola às 8 da noite. CBN Floripa, o nosso futebol para o nosso torcedor. É nesta sexta-feira, em 90.3 FM também, em nossas plataformas digitais. Oferecimento Zita. Construir bem a nossa arte. Soluções financeiras é com a Cressol, onde tudo começa por você. Cassol, tudo para construir, reformar e decorar. Forte Atacadista, bom negócio todo dia no atacado e varejo. Energiluz, iluminação elétrica, energia solar, louças, metais e muito mais. E o lugar certo para ouvir o jogo é aqui. Para alugar um imóvel é na Ibagi. Conversas Cruzadas. De volta na CBN Floripa, falando de expectativa, né? Não chegou ainda a proposta de regulamentação do texto da reforma tributária. A expectativa era para essa quarta-feira, ainda não chegou lá com a proposta do Planalto, para esse tema que é super importante. E hoje nós estamos na companhia dos advogados tributaristas Henrique Franceschetto, Rodrigo Schwartz e também a doutora Caroline D'Agostin. Joey Fernandes está na mesa de áudio e a participação do ouvinte CBN. Participação do ouvinte. Oferecimento. Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina. Médico filiado é sindicato fortalecido. O Lincoln diz assim: era mais justo e correto a diminuição dos impostos e não igualar para cima, não subir a régua do tributo. Está dizendo aqui o Lincoln. Valeu, Lincoln. Obrigado aí pela tua gentileza. Bom, turma, nós estamos aí daqui a pouco aqui já na reta final. Então, se passou uma preocupação com relação ao conteúdo do texto, o texto que virá para a regulamentação, a incerteza. Os senhores estão apostando numa alíquota base, hein, doutor Rodrigo, do IVA. O senhor está apostando em quanto? Olha, dá para a gente brincar com um bolão aqui? Vamos fazer um bolão?
Vamos lá, eu chutaria aí 28,8, que é o que está sinalizando o IPEA. Vamos botar um 29, então, mas é um exercício de futurologia. O que a gente sabe é que vai aumentar. Agora, quanto a mais, não, eu confesso que fica difícil prever, mas 29 acho que é um número aí que, se fosse botar num bolão, acho que eu colocaria esse número. Hein, doutora Caroline? Eu pensava em 28,5. 28,5, 29 também. É isso? Eu vou apostar no 30 para manter a coerência aqui, já que eu acho que eu fui o mais pessimista na minha fala, então eu vou jogar no 30 aqui. 30%. Sim, entendi. Hã? Eu? Não, eu acho que vai ficar nessa... cravar. Os especialistas são os senhores, mas eu acho que não vai baixar de 28, 28,5 e tal. Eu acho muito difícil. Porque a estimativa inicial do IPEA, né? Lá atrás, se falava lá em 26, 27, o IPEA veio dizendo o seguinte, desse jeito aí, com tanta exceção, vai para... Eles falaram 28, 29, alguma coisa. E aí o Senado até conseguiu dar uma certa segurada, né? Deu uma certa segurada nas exceções, conseguiu dar uma segurada nas exceções. Enfim, então acho que vai ficar nesse patamar em 28,5, 29. Agora, o que me preocupa muito, doutor Rodrigo, é justamente isso, né? Que eu comentei já há bastante tempo aqui, que Santa Catarina tinha o diferencial da guerra fiscal, soube jogar o jogo da guerra fiscal num tempo em que a nossa infraestrutura era diferenciada. Hoje a nossa infraestrutura não é mais diferenciada. E nós estamos perdendo, vamos perder, né, a guerra fiscal, né, porque não vai ter mais a guerra fiscal. Então por isso que as entidades apostaram na última campanha eleitoral que o principal tema em Santa Catarina é a infraestrutura. Já olhando daqui para frente, olha, já está aumentando o custo do transporte, a nossa competitividade e por aí vai. Então esse é um assunto que a gente tem que discutir, que a gente tem que estar tratando desse assunto. O Porto de Itajaí está fechado, né? Está um ano aí sem operar, uma vergonha. A gente não sabe o que fazer com relação a... Veio o ministro semana passada aqui, Renan, de transportes e tal. Tá, vamos fazer um novo edital. O edital a concessão da 101, ela vai até 2032. E ele diz o seguinte, para botar a obra do Morro dos Cavalos e outras, quem sabe do trecho norte, Itajaí, em região, tudo parado, balneário e tal. Não, vamos fazer um leilão esse ano, e aí se a Artéries participar, quiser participa, se não quiser não participa, a gente paga depois e tal. Não é bem assim. Conversei com especialistas, colegas dos senhores, na área de licitações, falaram, olha, não é tão simples assim. Vai que ela não concorda com o preço da indenização, porque o contrato é até 2032. Isso judicializa, sai mais caro depois para o contribuinte pagar. Então, a gente tem que discutir isso. Tem aquela proposta da BR alternativa, a 101 alternativa, de Tijuquinhas, aí, finalzinho ali do contorno viário até Joinville. Isso aí é evidente que tem que entrar na composição da nova concessão. Porque se é uma rota de fuga da BR, onde se paga pedágio, o motorista ele iria por onde não se paga pedágio. Então isso entra no cálculo de quem vai entrar numa concessão, que faz tem que ter previsibilidade, né? Tem que ter projeto, planejamento estratégico para ter segurança jurídica, algo que os senhores defendem já há bastante tempo, né? Porque quanto maior a segurança jurídica, menos custosa será a operação, né? Mas então é isso. Os senhores acreditam que tem clima, hein, doutora Caroline, para aprovar esse ano, para regulamentar esse ano ainda? Eu acho que aprova, tá? Eu acho que aprova porque a pressão está muito grande para aprovação ainda esse ano. Então, acho difícil aprovar. E apesar de a gente ter eleições esse ano, que complica o segundo semestre, né? Mas eu acho que aprova sim, tá? Eu acho que vai a votação esse ano. O doutor Rodrigo, acompanhei uma palestra do senhor, acho que era num evento do Conselho Regional de Contabilidade, e o senhor apresentando as dúvidas, né, as incertezas, né, o cenário de incertezas, as distorções, as indefinições, citando o que é, o que não é, o que pode ter alíquota diferenciada, o que não pode, quando parece tudo mais ou menos a mesma coisa e tal. Qual que o senhor acredita hoje que é a maior dúvida, a maior distorção que se apresenta assim, tá, mas isso aqui é diferenciado ou não é? Vai entrar em qual categoria? Qual é o maior exemplo que o senhor apresenta sobre isso? Olha, chega a ser dizer qual que é a maior. Existem algumas, assim, uma delas que é
completamente, altamente polêmica, que quando se diz, lembra que eu mencionei o SINTA, Simples, Isonômico, Neutro, Transparente, Arrecadador. O pilar da neutralidade significa que ele vai gerando crédito. Então, quem produziu e entrou numa cadeia produtiva, o argumento é esse. A alíquota é mais alta, mas antes não gerava crédito, agora tu gera. Então, antes tu pagava de 2% a 5% num serviço, por exemplo, serviço que é acoplado a uma atividade industrial, que depois vai ser absorvida como um custo numa saída de ICMS e IPI. Claro, o tema aqui é bem técnico, mas eu diria que uma das principais polêmicas é como vai ser disciplinada a não cumulatividade. Ou seja, esse sistema de creditamento, eu acredito que ele vai ser polêmico. E por que eu acredito que vai ser polêmico? Porque o ICMS, só dando um exemplo, tem uma previsão na Lei Candir que diz, olha, ICMS pode creditar tudo, tal como diz a Constituição. Uso e consumo pode. Aí veio a lei e disse, não, só 98. Aí chegou perto de 98, não, só, eu não vou lembrar todas as datas, mas 2001, 2003, 2005, 2020, agora está em 2033, o ICMS vai ser extinto e nós nunca tivemos o crédito integral, tal como previsto pela norma. Então, o meu grande receio aqui é como vai ser disciplinada essa não cumulatividade e se essa neutralidade vai, de fato, ser preservada, porque o nosso histórico não é assim. Então, esse eu diria que é um dos principais pontos de atenção. Mas poderia falar até amanhã sobre outros pontos. Então tá. Muito bem. Doutora Caroline, doutor Henrique, doutor Rodrigo, turma, obrigado aí pela gentileza. Esse assunto ainda vai render muita discussão e nós estaremos aqui porque, claro, né, é de interesse da população. É um assunto mais duro, né, um assunto mais abstrato, né, para a população, mas é aquele abstrato que vai atingir diretamente, né, o bolso das pessoas. Por isso, a sua importância. Turma, muito obrigado aí pela gentileza. Até uma próxima oportunidade, tá bem? Valeu. Muito obrigado. Obrigada, Renato. Muito Até obrigado, logo. obrigado, Renato, mais uma vez. Tchau, Rodrigo. Tchau, Henrique. Tchau, Carol. Valeu, turma. Muito obrigado. Valeu mesmo. Agora, 4h01, 4h01. O que nós temos aqui como destaque principal no nosso NSC Total? No dia da meningite, saiba como prevenir a doença que causa mortes em Santa Catarina. Professores de Santa Catarina entram no 2º dia de greve. Sobrinho de Marcola, líder do PCC, é preso em Santa Catarina. Justiça bloqueia ponte para trânsito de veículos pesados na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. E eu publiquei hoje mais cedo, né, no início da manhã, na minha coluna aqui no NSC Total, um assunto mais local, para você que está ligado aí e gosta de questões envolvendo o mercado imobiliário. Bairro de Florianópolis surpreende e lidera valorização imobiliária no trimestre. Quer saber qual é o bairro? Então vai lá e clica no NSC Total. Valeu, turma. Um abraço. Chegando na sequência o repórter CBN, depois o Redação CBN Floripa. Tchau.